Olá, vamos a mais uma resolução? Inicialmente, eu apresento para você algumas informações relacionadas a esta questão. Vamos então à interpretação desta questão. Inicialmente, nós temos duas empresas, empresa 1 e empresa 2. Essas empresas elas estão relacionadas a três crimes fiscais: crime 1, crime 2 e crime 3. Em seguida, nós temos evidências que relacionam essas duas empresas aos três crimes. E essa tabela abaixo, ela sintetiza tudo isso. Inicialmente, na primeira coluna, nós temos a coluna evidência, nós temos as evidências A, B, C, D, E, F, G, H e I. Em seguida, nós temos a coluna empresa, nós temos ora a empresa 1 e 2, ora só a empresa 1 ou a empresa 2. E a terceira coluna é a coluna crime, que também podem aparecer os crimes 1, 2 e 3, ou apenas dois crimes, ou apenas um crime. Ok? Por exemplo, nós temos que a evidência A relaciona a empresa 1 aos crimes 1 e 2. E a evidência B relaciona as empresas 1 e 2 aos crimes 1 e 2. Então, na hora da resolução, eu vou fazer algumas perguntas e é importante que você saiba responder corretamente, ok? Por exemplo, eu posso fazer o tipo de pergunta: quantas evidências relacionam a empresa 1 ao crime 1? Veja que a evidência A relaciona a empresa 1 ao crime 1. Nós temos, então, uma evidência. Temos também que a evidência B relaciona a empresa 1 ao crime 1. Nós temos, então, duas evidências. Temos também que a evidência D relaciona a empresa 1 a um crime 1. Mais uma vez, nós temos que a evidência E também relaciona a empresa 1 ao crime 1. E, por fim, nós temos que a evidência G relaciona a empresa 1 ao crime 1. Ao todo, nós temos 5 evidências que relacionam a empresa 1 ao crime 1. Então, nós faremos várias perguntas nesse sentido, análogas a essa pergunta, e aí é importante que você saiba respondê-las, ok? Vamos então à nossa resolução. Vamos iniciar mencionando uma parte do enunciado que nos ajudará a montar a nossa matriz. Então, matriz M, na qual cada elemento A e J corresponde à quantidade de evidências que relacionam a empresa I ao crime J. Então, a IJ nada mais é do que a quantidade de evidências, onde o I indica a empresa, no caso são duas empresas, e o J representa o crime. E nesse caso, nós temos 3 crimes. Então, nós podemos afirmar que o I é igual a 2, já que nós temos duas empresas. Então, a nossa matriz possui duas linhas e o J tem que ser igual a 3, já que nós temos 3 crimes. Então, a nossa matriz possui 3 colunas. Agora, nós vamos representar de forma genérica a nossa matriz M, que possui 2 linhas e 3 colunas. Então, a matriz M é igual, abre o parênteses, o primeiro elemento é o elemento A11, que está na primeira linha, primeira coluna, depois o A12, que está na primeira linha, segunda coluna, e o A13, que está na primeira linha e na terceira coluna. Embaixo, nós temos o elemento A21, que está na segunda linha, primeira coluna, depois o A22, que está na segunda linha, segunda coluna, e o A23, que está na segunda linha, terceira coluna. Vamos fazer uma comparação entre as alternativas e a nossa matriz genérica. Veja que nós não podemos marcar a alternativa A como correta, já que nesse caso a matriz possui 3 linhas. Veja que a nossa matriz genérica possui apenas 2 linhas. Então a alternativa A está incorreta. As alternativas D e E também estão incorretas, já que elas possuem 3 linhas. A nossa matriz possui 2 linhas. Então sobraram as alternativas B e C. Vamos então descobrir o valor de cada um desses elementos. O primeiro elemento é o elemento A11, que é a quantidade de evidências em que a empresa 1
se relaciona ao crime 1. Lá na nossa tabela, nós podemos verificar que a empresa 1 se relaciona ao crime 1 em 5 possibilidades. Então, o elemento A11 é igual a 5. Já o elemento A12 é a quantidade de evidências em que a empresa 1 se relaciona ao crime 2. Pela tabela, nós podemos verificar que a empresa 1 se relaciona ao crime 2 em 5 possibilidades também. Então, o elemento A12 é igual a 5. Podemos iniciar, então, o elemento A13, que é a quantidade de evidências em que a empresa 1 se relaciona ao crime 3. Nesse caso, nós temos 3 possibilidades, 3 evidências. Então, o elemento A13 é igual a 3. O próximo elemento é o A21, que é a quantidade de evidências em que a empresa 2 se relaciona ao crime 1. Pela tabela, a empresa 2 se relaciona ao crime 1 em 3 possibilidades. Então, o elemento A21 ele tem que ser igual a 3. O próximo elemento é o elemento A22, que é o número de evidências em que a empresa 2 se relaciona ao crime 2. A empresa 2 se relaciona ao crime 2 em 4 possibilidades. Então, o elemento A22 é igual a 4. O último elemento é o elemento A23, que é a quantidade de evidências em que a empresa 2 se relaciona ao crime 3. E nesse caso, nós temos 5 evidências. Então, o elemento A23 é igual a 5. Nós já podemos montar a nossa matriz, M. Ela tem o seguinte formato. O primeiro elemento é 5, o segundo é 5, o terceiro é 3. Embaixo nós temos 3, 4 e 5. Quando nós comparamos a nossa matriz M com as alternativas B e C, nós podemos verificar que os mesmos elementos que estão na nossa matriz estão na alternativa B. Então, essa é a resposta correta. Muito obrigado e até a próxima!